Pra mim, bem a verdade. Eu acho que nós vamos agarrar por o palco mais pra trás um pouco. Olha aqui. Vocês dão prioridade pros espíritos, é? Você me promete que não faz pergunta. Olha, Valcir, você faz muita pergunta, assim? Você pega o pessoal aqui da frente, assim, faz muita pergunta? Então é por isso. Olha, vocês gostam dele. Ficar assim tão longe, é tão gostoso aqui pertinho. Mas vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, dando início, né? Entrar no clima aqui da nossa casa. Então eu vou pedir para vocês assim, relaxar um pouco na cadeira, fechar os olhos. Vamos respirar fundo, sentir o nosso clima da nossa casa, esse clima de amor, de paz, de união, de aconchego, essa casa que nos acolhe tão bem, acolhe nós há muitos anos. E quando a gente está aqui, é como se a gente se sentisse no colo de Jesus. Então vamos agradecer a Deus por termos esse espaço que faz esse filtro de energias positivas. Quando a gente traz algum problema, alguma situação difícil da nossa vida, é como se aqui essas energias se diminuíssem, a gente pudesse levar para casa um pouco de paz, um pouco de amor. As palavras aqui nas palestras proferidas nos confortam o coração. Então só temos a agradecer, Deus, por este momento que pudemos estar aqui agora. Mesmo com chuva, com frio, nós estamos aqui. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para evoluir, para aprender esta receita da vida, de como podemos ser melhores. E pedimos ao Pai muita proteção para a nossa família, para o nosso lar, e que o que nós viemos buscar aqui, nós encontremos. E as respostas vêm, só que nós precisamos entender os sinais. Então vamos nos abrir para esses sinais que a espiritualidade quer nos dizer. Obrigada, Pai, e que assim seja. Então, antes de chamar o Valcir, eu só gostaria de dar um recado. Então, sempre no último sábado do mês, nós temos um estudo muito especial aqui na nossa casa. Quem não conhece, eu recomendaria em vir. Nós vamos agora, neste sábado, às 16 horas, começar o nosso grupo de estudo da parte científica do Espiritismo. Mas numa linguagem bem simples e bem fácil. Porque a parte da ciência do Espiritismo, ela está cada vez mais aguçada. Quantos filmes e quantas aí teorias a gente vê na física quântica, né, aproximando aí das teorias do Espiritismo. E a gente tem no nosso tríplice aspecto lá, o lado da ciência, da filosofia e da religião, né? Então esse lado da ciência nós vamos estudar todo último sábado do mês, às 16 horas. E eu vou trazer alguns convidados, porque nós temos alguns espíritas que participam de outras casas, que são estudiosos da ciência. Tem um professor de física quântica, tem um professor que estuda muito sobre energias, todos são espíritas. O próprio Edevaldo, que gosta muito dessa parte da ciência, né? Ele tem lá uma mediunidade sem preconceito, e algumas dos itens dele lá falam muito de energia, de fluido, onda, né? Para quem viu a minha palestra esses dias, a gente vai estudar tudo isso, né? Essa parte científica de uma prece, como que uma prece emana, como que a gente consegue vibrar por alguém. Então convido vocês todos, tá? Não precisa critério nenhum, apenas vir às 16 horas neste sábado, que é o último sábado do mês, para entender um pouquinho sobre essas energias aí quânticas que estão à nossa volta. E já às 17 horas, que também é no último sábado do mês, nós temos um grupo muito especial de autodescobrimento, onde nós estudamos nós mesmos, nós paramos um pouco para olhar para nós. E o nosso assunto desse sábado é liberdade. O que será essa liberdade aí que Jesus quis nos dizer? Que Allan Kardec fala dessa liberdade. O que é isso na nossa vida? Então, esse grupo de sábado das 17, a gente sempre traz um lanchinho, um cafezinho. Então a gente estuda, a gente fala que é o nosso café das 5, né? Então a gente estuda tomando um cafezinho.
tá? Então, quem quiser vir, 16 horas da parte científica, em linguagem fácil, tá? Para entender essas energias. E 17 horas, o nosso grupinho de autodescobrimento, que já é um grupo que já está há 2 anos aqui na casa. Até para quem não pode vir nos estudos de segunda-feira, por algum motivo que não pode vir à noite, a gente tem essa alternativa do último sábado do mês. Não é todos os sábados, só o último sábado, mas durante o mês nós temos um tema que nós estamos trabalhando ali online, que a gente fica fazendo algumas atividades, tá bom? Então estão convidados. Obrigada, você palavra sua. Boa noite a todos. Que Deus nos guarde e que nos mantenha sob sua paz. A palestra de hoje será sobre o perdão. O perdão é um aprendizado. Porque a todo momento a gente ouve essa palavra, perdão. Mas o significado dela acabou tendo um certo desleixo, um certo modismo de falar perdão e não sentir no coração. Então a gente vai falar sobre isso porque eu acho de suma importância também a gente entender esse mecanismo do perdão na qual Jesus fortaleceu durante as suas caminhadas, várias palmilhadas em Jerusalém, Cafarnaum, ele sempre falava da questão do perdão. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Essa palavra perdão, ela vem uma expressão latim, que vem do latim, que tem um prefixo per, que significa além de. E o donare, que significa doar. Então é doar além. Eu tenho que doar o máximo que eu puder. Quando a gente lê na Bíblia Sagrada, em Mateus, capítulo 5, 18, 8 e 6, nós percebemos que Jesus, ele focava essa questão de doar além. Mas como? Se a gente perceber bem, a gente vai interpretar corretamente. Porque Jesus falava assim: se alguém pedires para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se alguém pedir-lhe a túnica, dê-lhe também a capa. Ele sempre ensinava isso. Doe o máximo que você puder. Vai além. Tanto que ele falava nessa questão que quando alguém bofetear o seu rosto, a sua face, dê a outra face. Qual é a outra face? O que há no meu interior. O melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho no meu coração. Eu vou dar isso para o agressor. O amor. A benevolência. O perdão. Que é a resposta da pergunta número 886 do Livro dos Espíritos. Qual era o sentido da caridade na qual vivia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e a perdão das ofensas. Então a gente vai aprender um pouco mais sobre isso para a gente ter uma noção, para ter uma ideia. Esse desenho é bem interessante, que ele mostra o mecanismo de aonde está a linha d'água para a parte de cima, significa a nossa consciência. Abaixo da linha d'água é o nosso inconsciente. Então, para você perceber, como a gente percebe isso, que há muita coisa no nosso inconsciente. Há crenças, hábitos, personalidade, cognição, aprendizagem, percepção, motivação e necessidade. Agora, se a gente aumentar esse contexto de milenares, bilionárias reencarnações, esse iceberg será muito maior do que a gente imagina. Porque o tanto de crenças que a gente carrega dentro
do nosso inconsciente, a gente não tem ideia que é tanta crença e tantos hábitos que a gente não percebe que a gente faz no dia a dia. É inconsciente. E aí, pela nossa linguagem corporal, a pessoa já sabe o que a gente está apresentando. Se a gente está com raiva, se a gente está triste, se a gente está alegre. Só pela expressão. Dá para perceber isso. Então, para você ver como que a gente tem cada vez mais que se conhecer. E Kardec perguntou aos imortais: qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os imortais responderam: o sábio da antiguidade como disse, conhece-te a ti mesmo, porque senão vai ficar nisso aqui, ó. A gente não vai se conhecer. E a gente vai fazer cada coisa aí fora que a gente nem imagina. Quando a gente começa a entender algumas verdades sobre a mente, que a gente vai relatar aqui, que é bem tranquilo, vai falar na questão da atração. Porque a lei da mente, eu costumo dizer isso para o pessoal, ela é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita torna-se realidade. A mente, ela funciona assim. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado com o que a gente anda pensando. E Jesus, todo momento, ele tomava um certo cuidado. Vigia. Ore. Sempre fique vigiando e orando. Tem um capítulo bem específico que é vigiar e orar. Todo momento, os seus pensamentos, porque é do pensamento que vai sair a fala. É do pensamento que vai sair a ação de uma atitude, às vezes, desequilibrada, na qual nós alimentamos dentro do nosso íntimo da alma. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado e ter essa observância, ter esse cuidado. Porque tudo que eu vou citar aqui, está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E está tudo praticamente aqui. Então, se a gente tomar o máximo de cuidado com o que a gente anda lendo, com o que a gente anda fazendo, com o que a gente anda observando, a gente começa a atrair coisas boas para a gente. Mas para isso a gente tem que pôr em prática, senão não adianta. A questão da onde vai continuar a falar sobre a nossa mente, porque é importante isso. Se a gente não entender a questão do perdão corretamente, a gente vai andar com seres inconscientes por aí afora. Vamos fazer coisas erradas, vamos ir conforme a maré, conforme o que a massa pensa. Que o perdão é só de boca para fora. Tinha uma história bem interessante de uma pessoa que falava uma com a outra. Aí, de repente, começou a brigar as duas. E nessa briga, uma delas parou. Porque ia chegar a parte física. Estava simplesmente verbal. E quando ia chegar na física, uma delas parou e falou: olha, é melhor a gente parar por aqui. Eu peço perdão pelo que eu acabei de dizer para você. E a outra pessoa foi: não, tudo bem, está perdoado. Ok. Passaram-se o tempo e a pessoa que pediu perdão, ela estava com uma tremenda dívida. E ela sabia que esse amigo dela, que o perdoou, tinha dinheiro suficiente para lhe emprestar. Só que no momento que ela foi conversar com esse amigo, pedindo um empréstimo, que ela falou: olha, você pode cobrar os juros, pode cobrar os juros do banco normal que eu te pago. Sim, eu te pago. Mas me ajude. E a pessoa olhou bem para ele e falou: está lembrado de uns 2 meses atrás que a gente brigou, verbal? Então, não vou te emprestar. Quer dizer, ele perdoou de boca para fora, esperando que mais tarde tivesse nessa situação para se vingar. Então não é perdão.
Nós somos assim no dia a dia. Quando eu percebo isso no Facebook, pessoas querendo justiça, eu quero justiça. Eu quero que ele prenda, eu quero que ele aconteça isso, eu quero que ele... Tem música que até vai mais baixo, quer que a pessoa desapareça. Mas quando a gente vê isso, na verdade ela não quer justiça. Ela quer ser o carrasco. Ela quer se vingar daquele ser. Ele tem que sofrer. Onde está o perdão? A doação, doar além. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado. Porque quando a gente fala uma coisa, falar e sentir são coisas diferentes. Eu vejo muito isso nos meus irmãos conversando. É bem interessante, porque eles são cristãos. E como que um deles queria que o outro, que cometeu um desatino, tem que morrer, Cecília. Mas calma aí, por que tem que morrer? Quando a gente começa a perguntar, a questionar, a pessoa começa a refletir melhor. Você não é cristão? Sim, sou cristão. Se você é cristão, você segue os ensinos do Cristo, Jesus. Jesus pregava a morte do outro porque cometeram desatino. Que eu lembre, não. Então, por que você quer a morte do outro? Quer uma atrocidade do outro? E aí, quando você vai fazendo esse tipo de pergunta, você vai vendo que a pessoa, na verdade, ela queria sentir um pouco de prazer vendo o sofrimento do outro. É um sádico. E tem muitos por aí afora. E a gente tem que tomar esse cuidado para não sermos mais uma massa. Nós temos que ter essa diferença, esse conceito do perdão. Quando você perdoa, você no momento de uma briga, você se ressente, se magoa, no momento. No outro momento, quando a pessoa pede perdão, você já um pouco mais calmo, você já reflete mais um pouco do que aconteceu e aceita o perdão do outro. É um sentimento, é um ressentimento, é uma mágoa que você tem no momento que você aceita o perdão, mas de coração. E quando você aceitou, é a página virada, ela não volta mais. Daqui para frente é outro caminho. Esquece o que aconteceu. Não fica querendo, quando acontecer isso eu vou te cobrar na mente. Quando você precisar de mim, ai de ti. Tem muitos por aí a falar assim. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque a gente acaba confundindo os conceitos de justiça, de perdão, para vingança, ser sádico, querer a imolação do próximo. Então a gente vai dando esse cuidado. Aqui eu coloquei uma questão bem interessante, que é guardando o lixo na geladeira. O que é isso? O que quer dizer isso? Quando a gente tem muita coisa guardada, estragada dentro da geladeira, não é coisa boa. Quando a gente abre a porta da geladeira, vai sair um certo odor, fede, que não é muito agradável. E vai contaminar tudo. É isso que acontece quando a gente fica com bastante mágoa. Ela contamina o nosso coração. E mais para frente a gente vai falar sobre isso, que essas questões de mágoa, raiva, rancor, isso aí cria toxinas dentro de nós. Ai de ti, eu vou te pegar na encruzilhada. Quando a gente começa a pensar assim, a gente vai criando toxinas dentro de nós, que vai nos envenenando. Saiu uma reportagem bem interessante, se eu não me engano, em 2014, jornal, um diário de psicologia, falando sobre essa questão de sentimentos, como eles nos contaminam e nos prejudicam, podendo gerar doenças. Isso aí foram cientistas. E nós já sabíamos disso. E Jesus já sabia também disso e estava a todo momento nos avisando. Cuidado. Perdoe pelos seus inimigos.
Não é? Não falava isso? Bendiga para aqueles que te perseguem. Por quê? Para não guardar essa toxina dentro de vós. Porque isso vai contaminar, isso vai te prejudicar. A mágoa faz a mesma coisa. É uma delas. É um ressentimento, ou seja, é aquele sentimento que volta, ele vai e volta. A todo momento você está pensando aquilo. E tem gente que fica para o resto da sua vida. Reencarnatório, desencarna, leva isso para o plano espiritual e fica lá. Ai, gente, eu vou te pegar. Porque leva esses sentimentos. Não tem como. Então, por isso que a gente tem que cuidar com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Será que eu tenho... Por que eu não sou assim? Como que eu faço para trabalhar isso? Eu consigo sozinho? Não. Preciso de ajuda? Vamos atrás de ajuda. Existem terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Não quer dizer que somos loucos, não. Mas temos alguma coisa para se descobrir, que é melhor trabalhar logo do que ter um prejuízo mais à frente. E só vai empurrando com a barriga. E aí temos que vir várias reencarnações para trabalhar cada coisinha dessa. E olha que são coisas... A dívida que nós temos é enorme. Então toma muito cuidado para não fazer isso. Porque você contamina. E o seu sangue, as suas hemácias, que levam alimento e oxigênio para as suas células, vai levar essas toxinas. Vai prejudicar cada vez mais a gente com esse lixo que nós carregamos. Aqui é bem interessante que eu coloquei a questão da mágoa amarga, porque nos ensinos de grandes psicólogos dos Estados Unidos, eles chegaram nessa conclusão. Que se uma boa parte das pessoas que estavam nos hospitais, em condições graves, se elas perdoassem de todo o coração, de toda a sua alma, ela não estaria nessa situação. Então, para você ver como que é complicado, o que as emoções falam com a gente. Quando a gente lê o livro dos Espíritos, vem isso à tona. Mostra cuidado com o que você pensa. Porque uma vez que você pensou, que você acionou esse mecanismo, não tem volta. Quando, numa palestra passada que eu falei sobre a questão da prece, a nossa mente é uma usina poderosíssima, segundo André Luiz. Nos ensinou em Missionário da Luz. Que ela é tão poderosa que o nosso pensamento ele vai e viaja ao infinito. Ele chegou a colocar isso. Emmanuel, um consolador, falou a mesma coisa. Então a nossa mente ela é poderosíssima. A mente e corpo, ela está tão intrínseca que é difícil saber se a doença veio realmente só do físico ou se a mente criou essa doença. Segundo alguns cientistas, falam que a mente ela é tão poderosa que ela pode deformar os átomos das nossas células. Para você ver como que a mente é. E a gente não tem nem ideia disso. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Eles sabem o nosso potencial. Eles sabem que nós saímos da fonte principal. Saímos de Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós temos todo esse potencial de fazer coisas desequilibradas ou fazer coisas equilibradas. Isso aí depende da escolha de cada um. Não devemos forçar, mas devemos ter esse cuidado. É por isso que pessoas famosas que estão aí fora fizeram livros sobre linguagem do corpo. Conhece o teu corpo, olha o que você pensa é o que você está criando dentro de você. Então todos falam a mesma coisa, vários livros falando a mesma coisa. Linguagem do corpo 1, 2 e 3. Cuidado com as suas emoções. Daniel Goleman falou uma coisa interessante sobre a mente, sobre a questão da inteligência emocional. Então quando a gente vê cientistas indo para esse lado, quando a gente vai ler esse livro, Kardec falou tudo isso. Revista Espírita de 1800
1858, 1859, 1860. E a gente nem imagina o quão de informação e de literatura importantíssima há na doutrina espírita, ensinando para ter cuidado com os nossos sentimentos e conhecer cada vez mais quem nós realmente somos e o que estamos fazendo. Então, quando a gente vê essas questões, tudo isso aqui nos prejudica. Depressão, apatia, baixa autoestima. Então, tudo isso aqui, ele impacta muito no que a gente está fazendo no dia a dia. É por isso que, às vezes, a gente se perde na questão do perdão. É difícil perdoar, mas como assim perdoar? Aquele canalha está me devendo. Eu começo a falar do outro de uma forma mais baixa, querendo pisar. Então vamos ter cuidado, porque às vezes é o veneno que a gente quer que o outro tome, mas na verdade a gente está tomando querendo que ele morra. Quem vai morrer somos nós, porque nós estamos tomando veneno. Essa é a ideia que não devemos fazer. Devemos pensar mais em nós. Amar ao próximo como a ti mesmo. Tenho começado do final. Amar a ti. Eu tenho que me amar. Eu tenho que aprender a me amar para amar ao próximo. Senão eu não vou conseguir. Se eu não me amo, como vou amar ao próximo? Então eu tenho que pensar muito nisso, nessa questão. Do eu, o que eu estou fazendo? Como eu me encontro? Porque eu estou perdido. Estou conforme a massa, que na mídia está todo momento circulando esse tipo de informação. Justiça com vingança está quase sendo sinônimo. Temos que tomar cuidado com isso. Isso aqui é bem legal, foi uma das frases que eu peguei do Albert Einstein, também bem interessante, que mostrando que como a nossa mente funciona e como que ela é poderosa. Tomar o máximo de cuidado. Então, o que eu penso, eu crio. No mesmo momento que você pensou, você está criando. A todo momento nós estamos criando algo. Se é algo bom ou algo ruim, depende de cada um. Então vamos tomar cuidado com o que a gente está pensando. Esse aqui é do Henry Ford, que é bem legal. Se você pensar que pode ou que não pode, de qualquer modo, você estará certo. O que quer dizer isso? É bem interessante. Tem pessoas que quando chegam e falam para um terapeuta, eu quero melhorar, eu quero me curar, eu quero... E aí conforme vai conversando, você vai percebendo que a pessoa não quer. Se ela não quer, ninguém pode ajudar. É só ela que pode se ajudar. Então por isso que ele falou. Se tiver certo ou errado, você não quer mudar, ou você quer mudar, está tudo certo. É engraçado que tem pessoas que falam bem assim. Não, hoje é tanta tecnologia, uma pessoa mais experiente, ela fala isso, geralmente. Eu já ouvi alguns falando, né? Não sei se todos falam. Quando pega uma tecnologia muito avançada, fala, muito complicado, isso aqui eu não vou aprender nunca. Quando você fala que você não vai aprender nunca, você já está cristalizando isso na sua mente. Já está colocando obstáculos e impedimentos para você realmente não aprender. Eu já ouvi isso da minha sogra. Isso é muito difícil, eu não vou mudar jamais. Como assim não vai mudar jamais? Você já está decretando que você não vai mudar. E aí quando nós vamos para o plano espiritual, na nossa transformação, que não existe morte, nós vamos para lá com esse pensamento, vai continuar a mesma coisa. Vai continuar com os mesmos problemas de sempre. Difícil de entender, raiva, rancor, ódio. E aí, para não manter muito tempo esse espírito nesse circuito que ele cria, nesse loop, ele tem que reencarnar esse cara, para esquecer, para dar um reset nele. Ele está sofrendo muito, ele não tem o que fazer. Geralmente, quando ele vai lá, já na sequência já reencarna, então demora mais um pouquinho, fica no sofrimento, reencarna logo. Porque não dá.
Ele tem que apagar o que ele cometeu, o que ele fez. O a culpa, o remorso, tudo isso vai nos prejudicando. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando eu vejo muitas pessoas falando certas coisas, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque o que você fala, ele cria na mente primeiro que você fala. Quando você cria enzimas e substâncias que vão de acordo com o que você está pensando e falando. Vai criando um cenário interno. Quando a gente vê, por exemplo, muitos, quem somos nós, no YouTube, ou em outro lugar, ou no livro, nós vamos ver físicos quânticos falando sobre isso. Cuidado! Você tem que se amar. Aí aparece a personagem, que é uma mulher, que ela é surda. Ela fica desesperada com isso, porque ela vê a reportagem do Massaro Emoto falando da questão da água, que a água a gente consegue modificar as moléculas dela, dependendo da situação, do cenário. Se for uma prece, ela muda, ela fica mais cristalina, bonita, mais exata. Se for impropérios ou briga, ela fica deformada e escura, porque ela muda. No microscópio eletrônico dá para ver isso. Então, quando ela viu aquilo, ela falou, nossa, eu tenho que me amar. Eu tenho que... Porque 70% do meu corpo, aproximadamente, é água. Se eu estou pensando ódio, se eu estou pensando rancor, se eu estou pensando com... Se eu tenho apatia, depressão, tristeza, eu estou contaminando meu corpo com esse humor, com essa água, que vai alimentando minha célula. Então ela fica tão desesperada que ela corre para casa, ela volta até a sua casa, tira toda a sua roupa e começa a escrever em cada parte do corpo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, no desespero. Porque ela colocando essas palavras dentro, na mente, e escrevendo, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma catarse. Ela foi tirando tudo que ela tinha. Por isso que ela tirou a roupa. É uma maneira figurada de apresentar isso. Ela foi tirando tudo que era pesado. E colocando amor, eu te amo, eu te adoro, E ela foi escrevendo no desespero. Para tentar mudar, para tentar deixar a sua água, a molécula da sua água interna, mais bonita, uniforme, exata e equilibrada. Então a gente aprende isso. A ciência mostrando que realmente acontece. A doutrina espírita já falou isso desde 1857. E às vezes a gente não acredita em será que é? Fica um pé atrás. Será que é assim? Nada muda. A minha vida é a mesma coisa. Estou com dívida, briguei com minha esposa, com meu marido, os meus filhos são irritantes, sim, realmente são. Eu não aguento mais a minha sogra. Eu já ouvi muito isso. Teve um amigo que falou na década de 90, no Rio de Janeiro, ele falando, olha, Paulo, a minha sogra é aquilo que ele fala mesmo. É uma cobra, uma laxa. Ela sibila quando chega perto. Eu falei, é verdade isso? Ou será que você está igual o papagaio repetindo o que os outros estão falando? Mas como assim? Ela é assim mesmo. Vamos ver. Você saiu com ela? Não. Já foi ao supermercado com ela? Porque eu vejo ela saindo muito do supermercado. Cada semana ela sai. Então também. Interessante. Então você não a conhece. Não. Então como que você sabe que ela é assim? Não, mas é o que falo. Então, se é o que falo, não quer dizer que seja verdade. Mas ela tem uma cara feia, realmente ela tinha. Cara fechada e tal. Mas eu falei para ela, mas você já viu o seu interior? Porque às vezes a pessoa tem essa defesa. Ela sofreu tanto na vida que ela criou uma defesa, uma cara fechada para ninguém chegar perto dela. Não chega perto de mim. Mas quando chega perto dela, ela pode ser um gatinho. Quando você pega um leite, uma tigelinha de leite, e coloca na frente dele. Se desmancha todo, dá aquele olhão, aí lambe o leitinho, depois lambe sua mão. Ele está querendo carinho, afeto, e você não sabe disso. Então eu fiz uma proposta para ele. Toda semana que ela for ao supermercado, vai junto. E tente um pouco mais entender
como que ela é, o que ela faz, o que ela já fez, o que não fez. Conversa. Ele foi, topou, saiu, tal. Depois de 3 meses saindo com ela, eu olhei ele saindo de novo e falei, nossa, tem uma coisa estranha, ele tá gostando, tá rindo, ela tava rindo. Tem alguma coisa errada aí. Porque o que ele falava é uma coisa, o que está acontecendo é outra. Aí quando eu fui questionar ele, o que está acontecendo? Porque ela está rindo, ela não era assim. Ela Valci, eu me enganei. Minha sogra é uma pessoa maravilhosa. Eu vi o sofrimento dela para trazer aquelas compras. Rapaz, quando eu comecei a levar as compras para ela me contou cada história interessante, bonita. Eu achei fascinante e eu estou adorando sair com ela. Você percebe que a pessoa era antes, quando ela começou a conhecer e o depois. Então a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente falar das pessoas, mesmo se ela tiver cara fechada, mas eu conheço. Eu sei se ela está com raiva, se não está com raiva. Não sei se eu fizer com a família, ela vai morder. Não sei. Eu tomo vacina de raiva, também não sei. Então, a gente tem que chegar próximos, conhecer mais a pessoa, saber um pouco mais do contexto histórico dela. E aí a gente vai percebendo que, olha, o que eu pensei era bobagem. Por quê? Os outros falavam, tem piadas até hoje de sogra. Sempre falando mal, nunca falando bem. Então a pessoa vai acreditando. Ela vai criando um cenário na sua mente de que isso é verdade. De que ela é assim. E aí a gente vai caminhando junto com a massa, sem questionar e sem refletir sobre isso. Por isso que, em uma dessas ciências, depois a gente vai falar sobre isso, que é bem interessante, que ela chegou e falou sobre PNL. PNL, para quem conhece ou não conhece, é programação neurolinguística. Essa que muitos falam que é ciência, outros não concordo. Ele disse que é uma regra básica, que o que você fala no dia a dia começa na tua mente e vai na sua fala, você está criando esse cenário interno seu. Por exemplo, eu não valho nada. Se você está falando isso, como que você quer que os outros te valorizem? Eu não valho nada. Não vou te valorizar. A sua energia que você cria interna, ela vai para o seu campo eletromagnético que fica em torno de você. Porque nós somos seres energéticos. Einstein já falou isso para a gente. Os grandes físicos quânticos já falaram isso para a gente. Que matéria é energia condensada. Ninguém contraria isso. É um fato, é uma regra, é isso aí. Então, como nós somos energia condensada, a nossa energia não circunda. Está no nosso interior. Por quê? Tanto que, quando a gente vai fazer exame do coração, o médico pede o exame, não, tem que fazer um eletro, para ter certeza se tem algum problema no coração. Eletricidade. O cérebro eletroencefalograma. Quem nunca fez? Alguém já fez. Eu já fiz. Porque eu tinha epilepsia na época. Eu tive que fazer esse exame para ver se melhorou, se não melhorou. A eletricidade que há em nós. Então não tem como a gente falar, não acredito nisso, não tem. Tem. Nós somos seres energéticos caminhando por aí fora. Então nós criamos esse campo energético ao nosso redor. Se eu não valho nada, eu crio esse campo de não vale nada. E aí as pessoas não valorizam, não te dão atenção, porque a pessoa só vai te valorizar se você se valorizar. Aí entra a programação, de mudar isso, o teu pensamento, que é bem interessante. Está aqui, para tirar aqui todo aquele lixo que há na nossa geladeira, no nosso coração, é o perdão. Não tem outro, nós temos que perdoar totalmente, de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma. Eu perdoo, estou perdoando realmente. Se eu começar a falar para o rapaz que eu perdoo, ou para mim, que eu perdoo, e no outro dia seguinte começar a pensar na briga, eu não perdoei. Eu estou ainda pensando nisso.
Eu estou ressentido com isso. Está voltando sempre isso. Por isso que é o ressentido. Está voltando. Você está ruminando isso todo momento. Então não perdoa. Tem que esquecer. Se não esqueça, não perdoe. Esse é o pulo do gato. É o segredo a qual Jesus falava para a gente. Cuidado. Perdoe de todo o seu coração. Então a gente tem que aprender muito isso. E isso é bem interessante, que o nosso processo mental, ele sempre pega algo que há dentro do nosso coração. Misericórdia, quando fala, bem-aventurados os misericordiosos que obterão, ou herdarão, ou terão, como muitos na Bíblia acabam se mudando, misericórdia. Misericórdia, se a gente ver a expressão latina, vem do miserere, que significa ter compaixão. E o córdia vem de cordis, que é coração. Então é ter compaixão do coração. Coração ter essa compaixão. Aí vem a misericórdia, porque obterão a compaixão no seu coração. Olha que interessante. Se eu for misericordioso, se eu começar a treinar, a praticar, a criar esse hábito, eu modifico o meu coração. A minha geladeira não vai ter coisa estragada, vai ter coisa boa. Com prazo de validade, tudo bonitinho, organizado. Quando eu abro a porta da geladeira, está lá cheio assim. Por isso que Jesus falava, né? Caixão, aquele bonito por fora, mas por dentro, só podridão. Tem muito isso por aí. Então a gente tem que aprender a ver o que há de podridão na nossa geladeira e tirar. Retirar imediatamente. Por que eu tenho isso? O que eu faço com isso? Eu tenho que aprender a trabalhar com isso. Se eu tenho raiva, se eu tenho rancor, de onde vem isso? Por que eu sou assim? Porque eu continuo assim, ainda mesmo conhecendo a doutrina, mesmo tendo todo o embasamento, eu tenho S, eu tenho Coen 1, Coen 2, Coen 3, PBDE, mas eu não faço isso. Porque a gente não está praticando. Não estamos criando hábitos, porque o nosso hábito é diferente. Porque quando nós estamos aqui, na casa, ou no centro, que eu falo sobre isso também, centro espírita, ou casa espírita, eu modifico. Eu vou, quando aparecer ali na porta, eu pego meu tridente, deixo ele fora, corto meu rabo, coloco uma auréola, asinha de anjo, eu fico agindo. Aí eu entro, aí fica difícil, porque eu não tenho cenário para me conhecer. Não tenho ninguém com faquinha atrás de mim, dando espetada nas costas, ninguém para puxar um tapete. Então está um ambiente bom. Então é difícil eu trabalhar assim. Aí quando eu vou, sair de casa, ou quando eu saio do centro para ir para casa, aí começam os problemas. Já entrando em casa, mulher não fez a comida, o marido não lavou a louça, e aí começam as intrigas. Não estou praticando, estou sempre fazendo coisas equivocadas. Teve uma pessoa que falou assim, olha, eu faço todo momento, na verdade, eu vou ser sincero com você. O Evangelho no Lar, que todo momento fala aqui, tentei fazer em casa, não dá certo. Não dá. Mas como assim não dá? Tem que dar, é fácil, a gente explicou tudo e tal. Não precisa ser muito tempo fazendo, 15 minutos, 10 minutinhos. É bem rápido. É tranquilo, junta toda a família, então, esse é o problema. Eu junto, mas não dá certo. Aí, nos convidou para ir na casa dela para ver como que é o Evangelho. Ela falou, hoje vai dar tudo certo, está tudo em casa, vai ser uma maravilha. E aí cada um para o seu quarto, o marido assistindo futebol no quarto, com a TV ligada, e os filhos, cada um no notebook, tal, no celular, então dispersos, né? E ela chegou, deu hora, 8 horas da noite. É a hora do Evangelho no Lar. Então já preparou a jarrinha d'água, os copinhos, tal, tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo na mesa. E aí, deu a hora, ela começou. Ela gritava de doer o ouvido para chamar os garotos que não queriam, os filhos que não queriam, porque não queriam. Era um tipo de obrigação, eles eram obrigados a ir. E o marido pediu para esperar, não, espera mais 5 minutos que ainda não encerrou aqui o jogo, não terminou.
Não, mas você tem que ir, eu tenho visita. Batendo no boca. Aí eu comecei a me perguntar, será que vai dar certo isso? Não, vai ter que dar, né? No momento eles vão ter que parar. Aí eles pararam, realmente foram tudo para a mesa e tal. Aí ela foi ler o Evangelho. Foi ler o Evangelho, abriu a casa, porque você pode abrir. Você tem duas opções, ou abre a casa, ou você começa desde o comecinho, capítulo 1, 2, aí vai indo. E ela abriu a casa. Ah, estava lá. Observa a tua mulher. Quando ela fala, imediatamente já vá. Quando estiver assistindo algo ou entretido em algo, esquece e vá até ela. E ela ficava olhando para o marido, fuzilando. Só que essa frase que ela disse não existe no Evangelho. Ela criou para mexer com o marido, provocar. E o marido já aproveitando, não, deixa eu ler também. Ah, está aqui, ó. Honrai vosso pai e vossa mãe, o nome dos filhos. Obedeça ao teu pai e tua mãe. Eles te botaram na vida, te colocaram aqui. E começou a apontar para a mesa. Já era o Evangelho. Vai ter Evangelho lá assim? Por isso que nunca dá certo. Então ela não conseguia enxergar isso. Então a gente com carinho, tem que ser com carinho, com cuidado, porque nós estamos, imagina, dentro da cabeça de uma pessoa que a gente mal conhece, a gente não sabe o que se passa ali. Para ela, aquele cenário era o ideal. Ela conseguiu pelo menos reunir a família dela. Então a gente tem que tomar cuidado. E tentar abrir os olhos dela aos poucos, falando mais, como que é o Evangelho e tal. Aí a pessoa vai, então é assim, será que eu posso? Aí começa, vem filho, não quer vir? Não tem problema. Vem, marido está assistindo? Não tem problema. Eu faço sozinho. E teve uma outra pessoa que fazia sozinha. E quando ela fez sozinha, todo dia ela fazia. Né? Ela tentou fazer todo dia, coitado, sozinho. E aí com o tempo, o marido foi chegando. Ô mulher, está distante, ela está fazendo o Evangelho, já sentou na mesa, ficou perto dela. Aí os filhos viram que os pais estavam ali juntos e ficaram com vontade de ficar ali também. E aí quando ela viu, sem ela chamar, eles começaram a se reunir em volta da mesa. Olha que interessante. Como que você pode criar um ambiente propício para isso ou um ambiente desequilibrado. É como eu falei, cuidado com a sua mente. A gente tem que pensar muito nisso. Tomar um certo cuidado. O auto-perdão. Isso aqui também é outra parte interessante. Porque como a gente perdoa, a gente tem que se perdoar também. Será que a gente se perdoa? Quando eu fico assim, nossa, será que eu... Por que eu sou assim? Mas eu fiz aquilo, mas não era para ter feito. Uma coisa ruim, a outra pessoa chorou. Tudo bem que eu pedi perdão a ela, mas... E eu? Será que eu me perdoei? Então eu começo a sentir um pouco de culpa. Às vezes pena da pessoa, então não estou perdoando. Eu tenho que aprender a me perdoar. Eu tenho que me olhar no espelho e falar, eu te perdoo. Eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe. E começar a falar, vai falando. Quando você bota para fora, é excelente. As terapias e os terapeutas falam isso. Se você não consegue falar, verbalizar o que você sente, escreve, põe para fora isso. Não deixa dentro de ti para não te prejudicar mais ainda. Porque assim, quando você escreve, sem pensar, vai escrevendo. De repente você vê, nossa, isso aqui que eu tenho, eu não sabia. Você vai descobrindo isso. É por isso que, de vez em quando, você percebe alguns terapeutas brincando com criança. Vai brincando, no meio da brincadeira, ele descobre. Ele sabe o que a criança tem. E eu, numa dessas brincadeiras, descobri uma criança de um amigo, que eu estava brincando com ele e tal. De repente, eu dei uma... Ele, olha ele na TV, eu fui olhar um pouquinho, ele trapaceou o jogo. Isso é o momento dos pais chegarem em cima das crianças. De falar, olha, isso é errado. Não é assim que funciona. Porque se você deixar, ele vai crescer, vai ser adulto, ele vai pensar que pode fazer isso. É normal fazer com meus pais, eu fazia com esse amigo, e aí para corrigir foi complicado, porque são os pais que tem que fazer. Eu só falei, informei. Eu não posso obrigar a criança. Não é minha, não me pertence, né? Então,
A gente tem que tomar esse cuidado também. E aí a gente vai percebendo através de brincadeiras como que a criança funciona, como que é, o que ela está pensando. Às vezes ela não fala, ela fica assim, mas brinca com ela para você ver. E deixa ela relaxar. Quando ela relaxa, pronto, aí solta tudo, vai soltando. Porque nós guardamos, nós temos esse cuidado. Nós adultos fazemos isso com uma perspicácia tremenda. Nós colocamos tudo num porão, fechamos tudo, trocamos ali, não quero mais saber. É o reprimir o sentimento. Isso é ruim, isso é terrível. Porque quando você reprime, você está escondendo algo que pode a qualquer momento sair, no momento de uma pressão, no momento de uma briga, no momento... Furou o pneu do meu carro. Nossa, e agora? Aí você vai, troca, dá maior trabalho, chega no trabalho atrasado, o chefe briga com você, aí você pega o primeiro que passa na tua frente já. Se fizeram comigo, vou fazer com o outro. Que é pensamento contrário. Se fizeram comigo, eu não devo jamais fazer com o outro. Eu já quero aquela ânsia de vingança, de sádico. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado. É engraçado que quando a gente vai brincando com a questão do auto-perdão, nós vamos percebendo tanto de hábitos, de crenças que nós carregamos. E tem uns que carregam até crenças limitantes, que vão te limitando com o tempo. E vai te prejudicando. Ah, não, você não vai aprender isso não, esquece, isso aí é muito difícil. Aí vem os nossos amiguinhos, né? Que segundo Chico Xavier são professores e professoras, que vêm nos ensinar, que vêm nos mostrar como nós somos, o que nós carregamos, porque eles não criam, não colocam nada dentro de nós. Eles só iluminam aquilo que nós carregamos. Eles olham ali, aquele pontinho preto ali, é ali que eu vou colocar o dedo. É ali que eu vou aumentar para ele ser mais orgulhoso, vaidoso, rancoroso, raivoso. Eu vou ajudar a ele ser assim. Porque ele sendo assim, quase ninguém vai ficar perto dele. E aí eles começam a agir. Se você não se conhecer, você fica à mercê disso. À mercê da situação. Eles te controlando e você tentando sair disso, mas não consegue, não tem como, porque entrou no loop tremendo, no circuito fechado. Eu preciso de ajuda. Aí vem a oração, aí vem os amigos da casa, do centro espírita, atendimento fraterno, existe para isso também, para nos ajudar cada vez mais. E se conhecer, que é muito importante. Esse aqui é um dos pontos chaves da PNL. Teve uma pessoa que chegou e falou assim o seguinte: olha, a todo momento eu não gosto de receber visita em casa. Mas por quê? Porque todo momento que entra visita, ela suja o tapete. Mas o tapete não é para isso, não é para ser pisado, porque ele está no chão, né? Não, mas tem que estar limpo. Tudo limpo. Na minha casa, tudo limpinho, principalmente o tapete, que eu adoro tapete. E aí a pessoa tinha problema com a família, porque reunia a família, todo mundo pisava no tapete, não gostava, reclamava, briga. E um dos irmãos falou assim, o seguinte para ele: olha, você precisa se tratar. Eu conheço uma pessoa que é muito bom, terapeuta excelente. Fale nele lá, ele vai te ajudar, ele pode ser que resolva alguma coisa, mas eu não tenho nada. Ele fala que não tem nada. Mas ele topou, ele foi. Quando chegou lá, o terapeuta já sacou como ele era, mais ou menos, tal, mas todo cuidado, né, para não magoar a pessoa, porque a pessoa fica magoada, então tem que ter todo um tato, todo um profissionalismo com ele. E colocou ele no divã: senta aqui, deita aqui, relaxa, tal. Eu quero que você feche seus olhos. E o que você tem mais medo nesse mundo? Não tenho medo de nada. Vamos lá de novo. Fecha os olhos, relaxa a mente. O que você tem mais medo? Ele não falava, era difícil não andava. E ele começou a falar o seguinte: ele já entendia mais ou menos o histórico dele, que era a questão do tapete. Imagina a sua casa, linda, maravilhosa, enorme, que você tem, com ninguém na sua casa. Limpa, um tapete maravilhoso. Mas não tem ninguém, só você. Você quer jogar videogame,
Mas cadê os sobrinhos? Não tem ninguém, só você. Você quer fazer um café para mais gente? Não tem ninguém, só você. E ele começou a quase que chorar. E aí o terapeuta perguntou para ele: o tapete está limpo? Ele balançou a cabeça e falou: estava limpo, está limpo. Mas o que você tem mais medo? Solidão. Solidão. Ele falava, solidão, quase chorando. O que ele fez? Ele pegou o tapete e criou um significado para ele. Então o terapeuta, ele aproveitou esse momento para ressignificar, mudar esse significado. Então ele começou a falar para ele do tapete, que ele estava sozinho, para linkar a solidão que ele tinha notificado. Então ele começou a fazer várias sessões com ele, e com o tempo ele fez uma reunião na casa dele com a família, e por enquanto não saiu briga. Mas ele ficou meio assim, porque o tapete era a paixão dele, era um significado maior que ele tinha na mente. Mas como todo mundo estava pisando, ele meio que não queria mais solidão. Então ele foi se tratando com isso, dando um outro significado, que muitos de nós temos isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente não percebe isso, mas dando significado a cada coisa, por isso que tem que tomar cuidado com a nossa mente. Porque o que a gente pensa, a gente cria. Se eu não valho nada, aí não tem quem pessoa que vai te valorizar. Você tem que se amar para ser amado. Esse é o X da questão. Os terapeutas, os psicólogos, todos eles são unânimes nisso. Se ame mais, olhe mais para você, olhe para o seu interior, veja o que você carrega. Será que o tapete limpo é bom? Não é bom de vez em quando dar uma sujadinha? Suja, um pouquinho, não tem problema. Depois a gente limpa. Agora, solidão não tem como. Como que você vai obrigar as pessoas a entrar na sua casa? Não vão querer. Então, o importante dessa ressignificação é mudar o significado de algo que a gente, a todo momento, a gente está fazendo de fora. Então, na questão do perdão, quando a gente perdoa só da fala, verbal, não perdoa de coração, não vai ter nenhum sentimento nisso. Não vai ter nenhum perdão genuíno nisso. Não vai ter nenhuma doação nisso. Então, não vai ter significado nenhum. Tome cuidado com o que carrega isso. Porque o que carrega é o seu tesouro. Jesus não falava isso. O seu tesouro está aí, no seu coração. Mas quando a gente abre o baú para ver o tesouro, não é tesouro. Vamos tomar esse cuidado. E é bem interessante que a questão da falta de perdão, ele pode dar ansiedade, depressão, hostilidade. E o perdão aumenta a autoestima. Quanto mais eu perdoo, o bem que eu estou fazendo, na verdade, para a pessoa é um bem maior para mim. O ofensor, não para o ofendido. Porque ele vai criar uma libertação para mim. Porque quando eu estou brigando com o outro, tem muito isso. Uma parte da energia do outro vai para mim, uma parte da minha energia vai para ele. É por isso que às vezes eu fico sempre pensando naquela briga, hein? Nossa, esse cara vai ver, esse cara, eu vou pegar ele, porque a todo momento eu fico pensando nisso. Eu guardei a energia dele. E aí imagina, quando eu desencarno, estou lá no plano espiritual, e aquele serzinho que eu não gosto, não suporto, está lá do meu lado. E aí vem os mentores e falam, olha, vai ser teu irmão. Ou vai ser teu pai. Ou vai ser tua mãe. Ou você vai ser tia dele. Você olha para ele e não. Será que eu vou aguentar? É por isso que às vezes dentro da família abre isso. Temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a se amar. Se você não quiser mais ficar perto desse ser. É simples assim. Tem uma pessoa que falou, detesto aquele cara. Olha, cuidado. Mas cuidado com o quê? Você sabe que a gente lê, a gente sabe, na doutrina espírita, que o amor liberta. Se você não ama, ele vai te aprisionar. Mas como? Ele pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão. Aí foi lá correr para tentar falar para ele que ama, que desesperado, porque imagina, realmente, quando nós entendemos a reencarnação, fica tudo mais fácil, porque para
se cada vez eu odeio, eu detesto aquele ser, eu vou ter que aprender a amar aquele ser. Se não nessa vida, na próxima. Não tem jeito. Porque uma energia dele está em mim e a minha está nele. Os dois vão se encontrar. Às vezes, tem casos que é bem interessante, que cria até gêmeos siameses que ficam se brigando entre eles. Disputando o órgão um com o outro. É bem interessante isso. Então vamos nos libertar, porque é uma prisão que a gente está fazendo. Conosco e com aquele ser. Então vamos pedir perdão. Às vezes eu nem sei o que é, mas perdoa. Vou lá, olha, desculpa, não sei o que eu fiz, não lembro, mas por favor, me perdoa. Aconteceu um caso bem interessante com Chico Xavier, em Uberaba. Em uma de suas palestras, entrou uma pessoa na porta, falando mal dele, xingando, não, você fez isso, você fez aquilo, você não vale nada. Como assim? Ele não lembrava daquele ser, não sabia quem era, não sabia o que ele estava falando. Só sei que, quando encerrou a palestra, ele ficou com aquilo na cabeça, mas quem era ele? E começou a fuçar, né? Quem era? Aí começou a perguntar para um, para outro, já sabia onde que ele morava. E o Emmanuel falou, olha, vai lá e pede perdão para ele. Mas eu não fiz nada, Emmanuel, não lembro. Vai lá e pede perdão. Confia, vai lá e pede perdão. E o Chico Xavier foi lá, não conhecia o rapaz, só sabia onde que ele morava, tinha o endereço certinho, ele foi lá, bateu na porta. E a pessoa foi, abriu a porta, e ela bem dura, olhando para o Chico. Assim. E o Chico falou, me perdoe, e deu um abraço. E o Chico falou que parecia que estava abraçando um poste, porque a pessoa não se mexia, era dura. E a pessoa olhou ainda para o Chico e falou, você é muito sem vergonha. Né? E o Chico, como era humilde, ele sou mesmo, só está pior do que sem vergonha. Por isso que eu estou pedindo perdão aqui para você. Isso aí. Aí ele conversando com a irmã, não, ele não me perdoou, o que eu faço? Aí é com ele. O importante é que você tomou essa atitude e foi lá e perdoou realmente de coração. Agora o sentimento é dele, não é mais seu. Você se libertou disso. Olha o ensinamento nisso, na prática, de Chico Xavier e Emmanuel nos ensinando. Que o perdão nos liberta. Não vale a pena ficar remoendo ou tendo mágoa do próximo. Aqui são os benefícios que podem acontecer, mas tenho só mais alguns slides, eu não vou apresentar porque por causa do tempo, mas a regra, o recado para a gente. Vamos tomar cuidado com o que a gente pensa. Vamos tomar cuidado com os conceitos que o pessoal fala aí fora. Que é perdão, mas não é perdão. É vingança, é ódio, é querer um brigar com o outro e ter atritos. Eu quero, porque um bruto só briga com o outro quando ele quer. Quando não quer, quando não encontra um bruto, encontra uma pessoa pacífica, não há briga. O outro pode até apanhar, que é pacífico, mas ele vai brigar, não vai ter nem graça, não revida. Eu quero brigar. É por isso que há muitos envolvimentos de acidente no trânsito. Porque um não tem tolerância com o outro. Tem que ter tolerância, indulgência para com o próximo. E nós não temos isso. Um já dá certo, o outro já fica louco. Né? Na minha frente, não. Orgulho. Então a gente tem que aprender a se conhecer. Como eu falei, o trânsito é um laboratório interessante para a gente se conhecer. Quando a gente está no nosso carro lá dentro, a gente se mostra realmente quem é. Ah, ó como ele é assim. Apressado, ansioso, nervoso, buzinando e tal. Esse aí. Então como que eu... Aí sai do carro, não, sou paz, sou pacífico, não se conhece. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado. É por isso que todo momento, quando eu reflito nisso, eu sempre estou louvando. Porque é um momento de refletir, de se conectar com Deus. Fazer uma conexão muito firme, muito forte, com vontade e fé, porque senão não adianta. A todo momento, louvado seja, Senhor, na glória do nosso celeste, pelos bens que nos trouxeste do Evangelho da nossa redenção. Na tarefa renovada que teu olhar nos consente, de espíritos referente, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde ontem fungimos a luz a qual nos eleva,
A nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre. E, se possível, vem retificar o nosso passo, para que trilhemos a história corrigida. Vem sustentar-nos a lida na fonte inesgotável do eterno bem. Dai-nos, Senhor, a tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre, pura, viva dentro de nós. E, se possível, vem, Mestre Nazareno, mostrar mais uma vez como eu posso superar as minhas deficiências, os meus intrigas, brigas, conexões trevosas que eu carrego dentro de mim. Venha com a tua luz mostrar as minhas imperfeições para que eu possa trabalhar com dedicação e amor, sempre com perdão ao próximo, com unção, com devoção, com inestimável gratidão, na sua bondade sincera, não obstante singela, guardar os seus mandamentos no nosso coração. Assim seja. Muito obrigado a vocês.